Olá, caros amigos e amigas, tudo bom? Bem-vindo a mais um vídeo do Porta Oculta Culi. E vamos dar seguimento aqui com as descobertas do arqueólogo proibido Ron White, a travessia do Mar Vermelho. Você vai se surpreender com esse vídeo e esse material que eu preparei para você. De início eu vou dizer para você, vou colocar aqui na imagem, que o mundo inteiro acredita que o povo que atravessou o mar está aproximadamente nesta área aqui, em que eu estou com o mouse. Aqui nós vemos o Egito, as pirâmides do Egito ficam nesse ponto aqui, onde eu estou com o mouse. Acreditam que eles atravessaram na frente das pirâmides do Egito, e depois se deslocaram para essa região onde os turistas vão. Todo mundo vai nessa parte aqui para ver um falso Monte Sinai que está aberto ao público. Mas a história não é bem assim. Primeiramente, pela lógica, nós vemos que atravessar já, digamos, perto das pirâmides, de atravessar o Mar Vermelho, não. A história conta de Ron White, que nós vamos revelar aqui, uma história proibida. Ela conta outras situações que você vai ficar surpreendido com todo o material que nós unimos aqui. Nós estamos falando exatamente de uma passagem bíblica impressionante, a travessia do Mar Vermelho. Segundo Ron White, a fuga dos hebreus se deu do Egito, aqui no delta do Nilo, se deu, eles atravessaram muito mais áreas aqui em fuga, e a verdadeira travessia se deu numa pequena praia, uma bacia chamada Praia de Nuweiba. E o verdadeiro Monte Sinai então se encontra em Jebel El Lams, na Arábia Saudita. Nós vamos ir dando embasamento a esse contexto aqui histórico. Aqui tem uma foto da chegada à praia de Nuweiba. Vou abrir mais uma foto aqui, aproximar um pouco ela. Aqui estaria a chegada dos fugitivos através de um caminho por entre os vales, um caminho utilizado que dá à praia de Nuweiba, que é exatamente esse o aspecto dela, que eu vou colocar aqui na foto, na imagem, para você ver. Aí está a verdadeira praia onde os hebreus se deram de cara com o mar. Aqui é esse o aspecto. Aqui é aquela saída do vale, e aqui é a praia. Essa praia de Nuweiba, no Golfo de Aqaba, por onde presumivelmente atravessaram cerca de 2 milhões de pessoas. Essa praia comporta muitas pessoas. Então, nós vamos passar aqui para a página para dar início aqui a nossos estudos. Aqui na foto nós temos aquele vale que atravessou os hebreus e a praia onde eles se deram em frente com o mar antes da travessia do Mar Vermelho, nesse ponto aqui que está na imagem, uma ponte submarina. O interessante é que naturalmente há realmente uma ponte submarina nessa região. Desse lado do oceano aqui, do Mar Vermelho, é muito profundo, a profundidade aumenta imenso. Do outro lado também há abismos que aumentam, mas aqui há uma ponte submarina natural para começo de conversa, Aqui, por exemplo, de um lado está a profundidade chega a 500 metros e do outro lado a 300 metros. E bem nesse meio da ponte aqui, a profundidade é de apenas 33 metros, em comparação ao que tem dos lados, é bem menor. Já começa por aí a questão aqui do local, De um lado da praia
antigos reis colocaram monumentos para demarcar o local onde ocorreu essa passagem bíblica. Ou seja, os próprios reis da localidade, eles reconheciam esse local como local bíblico e mandavam colocar marcos aí nesse local, né? Ron White encontrou nessa coluna colocada nas águas da praia de Nuweiba. Então ele informou as autoridades israelenses e mostrou-lhes a coluna. Foi ele que mostrou às autoridades israelenses a coluna. E as autoridades israelenses em seguida colocaram-na a 42 metros do mar, marcando a localização de onde as águas se separaram. Ron e seus filhos foram presos sob as autoridades da Arábia Saudita, pois achavam que ele era um espião. Mas depois que Ron White mostrou-lhes as colunas, eles acreditaram em sua história e deram-lhes liberdade para ir para casa. Ron disse que as colunas salvaram suas vidas. Exatamente, caros amigos. Ele foi o homem que passou por tudo isso para pesquisar coisas que estavam esquecidas. Eis a coluna, né? Uma outra coluna igual foi encontrada no outro lado da praia, no lado saudita. Essas colunas foram colocadas lá pelo rei Salomão para assinalar o local onde Moisés separou as águas. Essas colunas têm a mesma inscrição como a do lado árabe e foram feitas em granito vermelho. Tem em torno, acredita-se ter em torno de 3 metros de diâmetro por 8 de altura. Tá? Então, vejam só como a história é recente. Por centenas de anos foi esquecida essas colunas, desde a época do rei Salomão, e elas estão aqui. As duas autoridades acordaram em colocar isso, e isso salvou a vida de Ron White. Aqui está a foto de Ron White ao centro, com autoridades reconhecendo a coluna e o local da travessia do Mar Vermelho, o que salvou-lhe a vida, né? Aqui tem mais alguns estudos nesse site. Faraole Misraim é igual a Egito, Moisés, água, morte, Yahweh, Salomão, Edom. Então aí está. Aqui dá para ver um pouco melhor as instruções, né? As inscrições nas colunas. Vou dar seguimento aqui. Aqui tem mais pistas do lado egípcio e do lado saudita. As duas colunas estão lá, desde a época do rei Salomão. Aqui tem uma passagem bíblica. Naquele tempo o Senhor terá um altar no meio da terra do Egito, e uma coluna se erigirá ao Senhor, junto à sua fronteira. Isaías 19:19. Então, vamos agora ao lado científico. Tá? Ron White decidiu mergulhar para verificar o local. E adivinha o que ele descobriu? Aqui são fotos autênticas, né, do Ron White mergulhando nessa localidade. Ele encontrou muitas rodas de ouro, com assim banhadas a ouro, que foram encontradas no Mar Vermelho, nas águas da praia de Nuweiba, a uma profundidade de 70 metros. Essa roda é uma das rodas que ele encontrou, com pedaços de corais aqui presos a ela, é uma das mais visíveis. E ele cita que o ouro, né, você sabe que o ouro fica milhares de anos no seu estado. E ele, como ele expele, não é digamos, as bactérias não se reproduzem no ouro, ele é capaz de ficar nesse estado onde quer que esteja. Por isso que ele é o ouro. Então ele diz que ao tocar parte dessa roda, ela se desmanchava na água, porque a madeira dentro dela estava apodrecida. Mas é impressionante como ela conseguiu marcar. E são caros amigos, isso são imagens que o sistema, a mídia não querem mostrar para vocês, você entende? Nós estamos falando aqui do local verdadeiro do êxodo hebreu, aquela passagem bíblica, né, onde Moisés abriu o Mar Vermelho, tá? Então você deve entender que há muitas questões religiosas, interesses políticos, hipocrisias. Estamos falando do grande evento bíblico, quando Moisés abriu o Mar Vermelho, isso mesmo, provas físicas, científicas dessa passagem, coisa que me surpreendeu a mim. Eu nunca fiquei sabendo disso, nunca vi na televisão, mas agora com a internet a gente está pesquisando. O arqueólogo proibido Ron White. Vamos dar seguimento aqui às pesquisas.
Aqui nós vemos a imagem de uma outra roda de carruagem. Dessa vez, ela está coberta por coral. Aqui nós temos o pino central e os raios que repartem ela, né? Aqui nós temos outra foto de um eixo, né, que coral se acumulou. Certamente dessa vez não era de ouro, né? Banhado a ouro, era mais simples, digamos assim. E aqui nós vemos outra roda aqui no chão, ó. Uma roda e o pino da roda aqui, encontrada, fotografada por Ron White. Aqui nós vemos os mergulhadores entrando, né, em um hotel de Nueiba, entrando ali e indo pesquisar esse local. Aqui está os mergulhadores que encontraram as rodas, as carruagens egípcias que o Ron White encontrou. Aqui tivemos uma das mais claras imagens. Aqui não dá para dizer que não é uma roda de carruagem, você concorda? Vemos aqui os raios e a roda perfeitamente desenhada, perdido no meio daquela passagem da praia de Nueiba. Outro coral aqui encontrado. Aqui nós vemos desenho com a roda das carruagens como elas eram, né, na época do Egito. Outro exemplo de como eram algumas carruagens egípcias aqui, nesse local aqui, tá? E eu separei algumas fotos, nós vamos mostrar aqui, e dentre elas algumas que nós já vimos, mas vale a pena avaliar e ver de novo essas fotos. Aqui temos explicitamente uma delas, essa foto aqui, onde mostra uma das rodas encontradas. Inclusive essa foi posterior. A primeira pesquisa do Ron White foi encontrada por outros pesquisadores na mesma praia. Vejam que incrível, caros amigos. Testemunhos reais das histórias bíblicas aqui encontradas. Deixa eu ver se temos alguma foto aqui. Quando os mergulhadores estavam entrando para procurar. Aqui vemos outra roda também encontrada. Forma esse medalhão aqui com os raios. Pino central, e aqui vemos os nuances de uma roda de ouro. Veja o brilho aqui do raio, descoberto pela areia. Quando você move a areia ela fica aparente, mas dizem que facilmente ela se desmancha ao toque, é muito delicado. Aqui vemos o eixo de uma roda e outra roda que ficou virada, invertida em pé, né? Testemunhos da passagem bíblica. Aqui, desde 87, Ron White encontrou 3 raios de rodas de charretes douradas. Agora, depois foi encontrado outras, né? Foram encontradas outras. Aqui fotos dos mergulhadores no local, registrando o evento. Essa aqui nós já vimos que tem um raio ali, né? Mergulhado. Aqui o mergulhador chegando perto de um desses artefatos de arqueologia bíblica. Aqui já mostrei a foto da praia de Nueiba, por onde atravessaram. E aqui nós temos uma verificação das medidas de profundidade do sonar. Ron White descobriu uma ponte de terra subaquática exatamente entre a praia de Nueiba e o lado saudita. Então já havia alguma coisa natural preparada, né? Aqui, mas algo mais espetacular aconteceu naquele dia, em que os egípcios estavam perseguindo os hebreus. Algo mais aconteceu nesse ponto aí, que entrou para a história, né? Que quando estavam chegando à praia aqui, estavam chegando à praia, e essa é a visão que eles tinham, né? Aqui, eu já mostrei essa foto. Aqui onde o povo acredita que é o Monte Sinai. O Monte Sinai está do outro lado. Aqui temos uma cena ilustrativa de como foi a abertura na praia de Nueiba, né? Nessa praia, a travessia do Mar Vermelho. Deus deu a Moisés o poder de abrir as águas, e elas abriram, e por ali passaram milhões de pessoas, milhares de pessoas foragidas do Egito. Elas eram escravas e atravessaram o Mar Vermelho. E aqui demonstra ilustrativamente como deve ter sido essa abertura, um feito histórico que até hoje está nos livros bíblicos e de história, mas que por alguma razão a mídia não demonstrou esse local.
Este local já foi reconhecido pelas duas autoridades israelenses e da Arábia Saudita, mas a mídia aberta não divulga essas descobertas, essas rodas, por alguma razão obscura desse grande feito bíblico. Foi Moisés, tá, na fuga do Egito. Então, bem, pessoal, aqui está então a história, mas você pode pesquisar sobre Ron White e o mar e a travessia do Mar Vermelho. Esse local aqui, onde vai todo mundo lá olhar o Monte Sinai, na minha opinião, estão sendo enganados, tá? Se você quiser conhecer o verdadeiro Monte Sinai bíblico, vá ao Monte Sinai de Jebel El-Lans, na Arábia Saudita, onde eles atravessaram o Mar Vermelho aqui. Seria muito na cara, né, dizer que eles atravessaram na frente das pirâmides do Egito, já atravessou o Mar Vermelho e foram ficar nesse lado aqui, tá? Para mim, é o interesse político e também turístico que fez com que eles criassem um falso Monte Sinai aqui nessa região. Então, olho aberto, muita atenção. Espero que você tenha gostado. Deixe um like aí abaixo e seguiremos com mais vídeos como esse. Muito obrigado, pessoal, pela atenção.